Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado e faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Seja muito bem-vindo, espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Antes de começar o nosso planejamento, deixa eu lembrar vocês do nosso sorteio mensal de moletons, camisetas, bonés e uma banca de R$1.000 que eu e minha parceira aqui do canal A Betfair estamos oferecendo para você. É só clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição e você vai ser direcionado para uma página que vai te explicar tudo. E tem muita gente perguntando, Theo, eu já tenho uma conta na Betfair, eu posso participar dessa promoção? Dessa promoção especificamente não, porque ela é direcionada para pessoas que criaram contas novas pelo meu link. É uma moral que eu estou fazendo com a minha parceira Betfair, eu tenho que ser justo aqui com vocês. Porém, desde 2020, meados de 2020, eu faço um sorteio diariamente aqui no meu canal por meio dos comentários, para você que já tem conta antiga na Betfair. Então você não precisa criar uma nova conta. É só você olhar o primeiro comentário fixado meu aqui que eu explico sempre como é que funciona esse sorteio. Basicamente você vai colocar ali embaixo, no seu comentário, o seu usuário da Betfair e eu vou selecionar alguns todos os dias para poder te dar uma banca de R$30. Então você pode participar tanto desse sorteio antigo, se você já tem conta na Betfair, como também pode participar desse sorteio novo, que aí você me dá essa moral com a minha parceira Betfair. É só clicar aqui embaixo nessa primeira página que você será redirecionado para essa página do sorteio. Então, tem conta na Betfair? Pode participar dos sorteios aqui nos comentários, valendo R$30 todos os dias do mês. Tem vídeo aqui todo dia, você participa todos os dias. Não tenho conta na Betfair, eu posso criar uma conta nova? Aí você me dá essa moral, entra na página aqui embaixo, cria e concorre aos moletons, camisetas, bonés e bancas de R$1.000. Tá tudo explicado lá, tá bom? Vamos embora pro vídeo. 16h30, Mainz e Borussia Mönchengladbach. O Mainz vem numa moral com 2 vitórias seguidas contra adversários mais ou menos ali próximos da tabela. Venceu o Augsburg em casa por 3-1 e venceu o Leverkusen fora de casa por 3-2. E apesar de ter sido eliminado da Copa da Alemanha pelo Bayern de Munique por 4-0, tá ali numa posição confortável. Não faz uma boa campanha dentro de casa. Vamos ver aqui, ó. Dentro de casa, 3 vitórias em 10 jogos, 3 derrotas. Não perde tanto, mas também não ganha tanto. Mas de maneira geral não tem uma posição tão ruim. O Gladbach também não faz uma campanha muito boa fora de casa, apesar de manter também os 29 pontos. Faz uma campanha muito melhor em casa, com 7 vitórias em 11 jogos, do que fora, com uma vitória apenas em 10 partidas, olha que curioso, mas também vem com moral, afinal de contas venceu o Bayern de Munique por 3-2. Teve expulsão do Upamecano? Teve expulsão do Upamecano. Eu critico o Upamecano algumas vezes, eu gosto do Upamecano, mas tem algumas falhas que ele comete que é realmente complicado e nesse jogo acabou complicando a vida do Bayern e o Gladbach, que já era pedra cantada, complicou de novo a vida do Bayern. Desde 2019 o Bayern não vencia o Gladbach e não venceu de novo. Então as duas equipes vêm de moral, como eu falei aqui, 2 vitórias do Mainz e uma vitória aqui do Gladbach. Só que lembrando, esses são os piores cenários das duas equipes. Jogar em casa para o Mainz, jogar fora de casa para o Gladbach não tem sido fácil. Utilizando o PDF de apoio, o Mainz saiu na frente em 60% das vezes, falhou em marcar em 30% e deixou de sofrer gol em apenas 20% das partidas. O Gladbach saiu na frente em 50%, é bem próximo, falhou em marcar um pouco menos, só que sofre gol com mais frequência. Os ataques são parecidos, mas o nível defensivo do Gladbach tem sido um pouco mais complicado. No primeiro tempo eu tenho mais vitória da equipe do Mainz 05, é um trocadilho falar mais perto de Mainz, tá? Então me desculpem aí se eu falhar. As duas equipes perdem na mesma quantidade, o time do Mainz marca mais gols e o time do Gladbach sofre um pouco mais. No segundo tempo, eu tenho uma queda de produção das duas equipes, ambas as equipes vencem em 30%, ambas as equipes perdem 40%, o número de gols marcados é igual praticamente e o número de gols sofridos do Gladbach continua a ser maior. Então nós temos um jogo parelho, para você que é trader, você pode vir para cá trabalhar correção de preço, seja contra o Mainz, seja contra o Gladbach. Se você não sabe o que é correção de preço, faz o meu curso aqui na descrição que é totalmente gratuito, mas eu não criaria viés. Ah, mas o Gladbach venceu o Bayern de Munique. Não cria viés porque foi com um jogador a mais e foi também dentro de casa. Ah, mas o Mainz vem de 2 vitórias seguidas. Beleza, mas continua tendo um desempenho em casa muito ruim. Então, vem sem viés, vem com a cabeça tranquila. Se você é punter, eu não gosto de pensar em resultados por aqui. Nem empate anula, nem dupla chance. Sinceramente, acho que 2 dicas boas que eu posso te dar é gol no primeiro tempo, não 2, pelo menos um gol no primeiro tempo, utilizando aqui o próprio PDF de apoio lá embaixo. Raramente eu utilizo aqui, ó, com vocês. A gente tem essa incidência aqui de 90% dos jogos do Mainz dentro de casa ter tido um gol no primeiro tempo e 80% dos jogos fora de casa do Gladbach tiveram um gol no primeiro tempo. Então gosto bastante desse cenário. Utilizando os dados do Radar Esportivo, a gente consegue ver, ó, 0.5 HT nas últimas 10 de 10 do Mainz
e 0.5 HT em 8 de 10 do Gladbach. E o outro cenário interessante seria uma situação para 2 gols nos 90 minutos, mas essa odd aqui está muito baixa. Eu esperaria o jogo começar, assiste um pouquinho, espera essa odd melhorar um pouco para você trabalhar esse cenário de 2 gols. Por quê? Os últimos jogos entre eles, a gente teve até cenários de over 2,5, mas alguns deles ficaram mais numa situação para no máximo 2 gols. Apesar da gente ter um histórico bom de gols do Mainz em casa, do Gladbach fora, não só fazendo, mas também tomando, eu prefiro ficar mais de olho num cenário mais tranquilo de 2 gols. Agora, se você quer trabalhar com um cenário de 2,5, eu acho que também tem campo, tá? Não é ruim não. O over 2,5 entrou em 60% dos jogos do Mainz dentro de casa e em 70% dos jogos do Gladbach fora. Mas aí depende do seu perfil, se você for mais ousado. Eu prefiro olhar para gols aqui nesse jogo do que olhar para resultados. 1 gol no primeiro tempo e 2 gols nos 90 minutos. Eu acho que é bem interessante. Às 17 horas pela La Liga nós temos o virtualmente rebaixado Elche, que ocupa a lanterna com 9 pontos, uma vitória apenas em 22 partidas, e essa vitória foi dentro de casa, e o Betis, que ainda disputa a vaga aqui na Liga dos Campeões, em quinto colocado, como visitante, tem 4 derrotas, 5 vitórias em 11 jogos, não é uma equipe que marca tanto, mas também não é uma equipe que sofre tantos gols, vai enfrentar um adversário muito fraco e para mim tá com uma odd muito alta. Qual que é o grande problema por aqui? Já vou te contar. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui nos números do Betis fora de casa. 45% das vezes ele sai na frente, contra 30% do Elche. Falhou em marcar em 45% dos jogos, como eu falei, não é um time que produz tantos gols fora de casa, e ficou 36% dos jogos sem sofrer gol, poucos jogos, poucos gols sofridos, poucos gols marcados. O Elche falhou em marcar em 40% das vezes e sofreu gol em todos os jogos, também tem um ataque relativamente fraco em casa, mas tem uma defesa que sofre mais gols. Não dá para ver nem superioridade do Betis no primeiro tempo, por mais que eu tenha um Betis que sofra menos gols e perca menos, o número de derrotas do Elche em casa chega a 50% no primeiro tempo, abaixa um pouquinho no segundo para 40%, mas eu continuo tendo um Betis que vence pouco no segundo tempo e que também marca poucos gols. Então, se você é trader, você pode vir com a ideia de trabalhar contra o Elche, que na minha humilde opinião é um time já rebaixado, que está aqui disputando alguns jogos. Ele pode sim complicar a vida do Betis, mas eu acredito que nos 90 minutos você vai encontrar janelas de superioridade para trabalhar num lay para a equipe em campo ao Elche. Se você é punter, eu gosto muito desse empate anula do Betis. Qual que é o grande problema? O Betis está sem o seu maior artilheiro, o Borja Iglesias. Ele está com uma lesão, se não me engano, no dedo, ele vai perder justamente esse jogo. Ao que tudo indica, pode ser que ele consiga jogar, então você fica de olho na escalação. Se ele jogar, melhor ainda. Eu vejo um Betis, mesmo não tão bom, a gente acabou de ver os dados do Betis, realmente é um time que tem sido pior fora de casa, mas se a gente pegar os últimos jogos fora, olha só, não é que ele perca tanto, mas é um time que vence de uma maneira um pouco mais modesta. 1-0, 3-2, 2-1, não é um time que fica goleando o tempo todo, tá? É um time difícil de se enfrentar, mas obviamente não tem um ataque tão forte fora de casa, não produz tantos gols assim fora de casa, mas está na quinta colocação. Então, na minha opinião, é um jogo para ficar de olho nesse empate anula do Betis. Eu não vou aconselhar aqui ficar de olho em gols, porque eu não confio nem no ataque no Betis, nem no ataque do Elche. O Elche, por mais que seja um time que está na última colocação, nem sofre tantos gols assim para estar lá. Então, a minha dica para você aqui é um empate anula do Betis. De preferência, se o Borja Iglesias jogar. Se ele não jogar, fica um pouco mais complicado, mas aí eu te aconselho a assistir um pouco do jogo. Eu acho essa odd do Betis bem interessante. Agora, se você tiver um pouco mais de coragem, quiser acreditar nessa vitória do Betis, pode ser interessante também. Eu prefiro trabalhar numa situação mais segura, principalmente considerando essa possível ausência do destaque Borja Iglesias, que tem 9 gols marcados e 3 assistências para o lado do Betis e realmente vai fazer bastante falta. Às 17 horas na França nós temos o Lille contra o Brest. O Lille é super favorito com uma cotação de 1,33. Dentro de casa o Lille tem 7 vitórias em 12 jogos, apenas 2 derrotas. Fora de casa, o Brest tem 2 vitórias apenas em 12 jogos e 7 derrotas. Utilizando o PDF de apoio, o Lille saiu na frente em casa em 83% das vezes, falhou em marcar em menos de 10% dos jogos e fica em torno de 35% das partidas sem sofrer gol. Um excelente ataque, mas uma defesa relativamente vazada. O Brest saiu na frente em 42% dos jogos, falhou em marcar em também 42% e sofre gol em quase todos os jogos, um ataque ruim e uma defesa bastante vazada. A maior superioridade do Lille acontece no primeiro tempo. Eu tenho muito mais vitória, muito menos derrotas, mais gols marcados, mas aqui eu tenho mais gols sofridos. De novo, o Lille tem um problema defensivo.
Inclusive, no último jogo, tomou 4 gols do PSG, tá? Então, só para ficar assim, já registrado que a gente tem um super favorito, mas é um super favorito que costuma tomar gols, tá? Se você é trader, eu acho que você pode consultar esse início do Lille. Uma odd de 1,33, próximo de 1,40, ela exige do time um comportamento de superioridade muito grande. Então, você pode vir consultar, mesmo sabendo que o Lille tem alguns problemas defensivos. Verifica se o Lille está tendo um bom momento, se está tendo boas janelas de superioridade para você aproveitar esse back em alguns momentos, já que o primeiro tempo é o melhor momento do Lille. Se você é Panther, eu gosto dessa vitória do Lille, eu acho provável que o Lille vença, mas eu não gosto dessa cotação. Eu acho que é uma odd muito baixa para uma equipe que toma muito gol, tá? E também não acho que seja um jogo tão esticado assim para gols, porque eu tenho do outro lado um Brest que não consegue fazer tantos gols assim. Então, a minha grande dúvida aqui é, eu espero o Lille ter uma odd mais alta para entrar a favor dele, mesmo sabendo que ele não faz um bom segundo tempo, que ele faz um primeiro tempo melhor, ou eu busco uma vitória do Lille no primeiro tempo para aproveitar uma odd mais alta, mesmo sabendo que o Lille tem uma condição muito maior de sofrer gols, porque tem vacilado bastante, ou eu só trabalho mercado de gols. Então, vai de cada um. Eu trouxe esse jogo aqui mais para te alertar. É um super favorito, mas que tem problemas defensivos. Vai enfrentar uma equipe que pode produzir gols, mas não são tantos. Então, se você quiser trabalhar num cenário mais seguro, eu te aconselho a trabalhar um cenário para 2 gols ou um mercado de gols no HT. Por quê? Porque o Lille joga muito melhor no primeiro tempo e, apesar de marcar muito mais no primeiro do que no segundo, também toma muito mais gol no primeiro. Então, independente de quem marcar, se você estiver trabalhando no over, por exemplo, 0,5 HT, pode ser interessante. Então, o cenário para 1 gol no primeiro tempo e 2 gols nos 90 minutos, eu acho que é mais saudável do que acreditar nessa vitória do Lille com essa odd tão baixa. Às 17 horas na Premier League, nós temos o confronto do Fulham, ou do Fulham. Eu sempre falei Fulham, mas eu entendi que é Fulham, então Fulham, contra o Wolverhampton, 2,25 a odd do Fulham, 3,20 a odd do Wolverhampton. O Fulham vem de uma vitória não merecida, na minha... É difícil falar uma vitória não merecida, porque se você produz para vencer, você, obviamente, deve ter o mérito por isso, mas quem assistiu o jogo do Brighton com o Fulham na casa do Brighton, foi um absurdo o que o Brighton perdeu de gol, o volume ofensivo que o Brighton aplicou, e o Fulham acabou vencendo com o gol do Solomon, se não me engano, Solomon, num contra-ataque e simplesmente venceu. Isso é futebol. O Wolverhampton havia vencido o Southampton fora de casa por 2-1 com um homem a menos, aquele gol na estreia do João Gomes, que veio do Flamengo, mas acabou perdendo em casa para o time do Bournemouth. O Bournemouth que não vai bem das pernas e era adversário direto. Então o Fulham está numa fase da tabela muito mais tranquila, brigando ali talvez até por vaga na Champions. Eu acho até que é muito acima do que a equipe buscava, e o Wolverhampton já tentando escapar um pouquinho mais dessa proximidade com a zona de rebaixamento. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que dentro de casa o Fulham saiu na frente em quase 60% dos jogos, falhou em marcar em 17% e ficou 25% dos jogos sem sofrer gol. Tem um excelente ataque, tem umas bolas aéreas muito boas o Fulham, mas tem uma defesa relativamente vazada. O Wolverhampton saiu na frente em 27% das vezes fora de casa, não é tanto, é um time que falha muito mais em marcar e sofre gol em quase todos os jogos. Olha só a diferença no ataque do Wolverhampton. É um time que marca pouquíssimos gols e acaba sofrendo quase que a mesma quantidade. A gente vê uma superioridade do Fulham aqui no primeiro tempo, com o maior número de vitórias e o maior número de gols marcados. Porém, o número de derrotas é bem parecido. Inclusive, mais de 30% de derrota, até um número bem elevado. No segundo tempo, aí eu já tenho um grande problema do Wolverhampton, porque o Fulham resolve o problema de derrota, vai para 8%, reduz o número de vitória, mas aqui o Wolverhampton perde quase 65% das segundas etapas e sofre muito mais gols. Então, por mais que o Fulham tenha reduzido o número de vitórias, eu tenho um momento mais frágil do Wolverhampton no segundo tempo. Se você é trader, com essa cotação parelha, eu acho que dá para você trabalhar também correções de preço, ficando muito de olho nas bolas aéreas do Fulham. E aqui existe uma pequena dúvida, né? Um problema, porque as bolas aéreas do Fulham contam muito com a presença do Mitrovic, o sérvio Mitrovic, que jogou contra o Brasil na Copa, por exemplo, que é um excelente cabeceador, se eu não me engano tem 11 gols, né, nessa equipe do Fulham, que ele está marcando como ausente, ele vem de lesão e está marcando com retorno nesse jogo contra o Wolverhampton. Então eu não tenho certeza se ele vai estar apto para jogar ou se ainda vai estar de fora, tá? Eu não sei se ele jogou contra a equipe do Brighton, sinceramente não me recordo, mas está marcando o retorno dele para esse jogo contra o Wolverhampton. Se jogar, melhor ainda, para você que é trader buscar essas bolas aéreas. Se você é Panther, eu não gosto de pensar no mercado de resultados, porque por mais que o Fulham venha no momento melhor na tabela e venha vencendo de 3 jogos seguidos, esse último jogo contra o Brighton aqui mostrou algumas deficiências da equipe, e eu tenho o Wolverhampton que toma quase a mesma quantidade de gols do Fulham.
Então, eu não acho que trabalhar aqui num cenário de vitória seja tão salutar assim, seja tão interessante. E o Wolverhampton não tem tantos gols sofridos assim fora de casa, é o mesmo número de gols até do que o Fulham sofreu em casa. Então não acho que seja um jogo tão interessante para resultados. Não vou me surpreender, por exemplo, se o Wolves conseguir vencer, então não acho tão interessante. Agora, o que eu gosto nesse jogo não é um mercado que eu gosto tanto de trabalhar, que é o mercado de under. Os últimos jogos entre essas equipes, a gente teve um 0-0, 1-0, 1-0, 1-0 e 1-1. Então, a minha ideia para esse jogo seria trabalhar um menos de 3.5 gols. Tá com uma odd relativamente até boa para esse tipo de cenário, mas cara, não é um mercado que eu gosto. Eu sou um cara, para quem me acompanha já na minha trajetória aí de mais de 10 anos, eu gosto de trabalhar o over. Eu já trabalhei under uma vez, lá no início, mas eu gosto de trabalhar over. É questão de perfil, mas eu acredito que para esse jogo pode ser interessante o under 3,5. Eu não gosto, mas pode ser interessante. Mas futebol é aquela coisa. Na maioria das vezes que eu vou trabalhar under, vai sair gol pra caramba. Mas é um cenário bem plausível para esse jogo, se você quiser ficar de olho. Nos jogos que eu separei para gols nessa sexta-feira, a gente tem o Fortuna Düsseldorf contra o Braunschweig, segunda divisão da Alemanha. O Fortuna Düsseldorf dentro de casa tem uma campanha muito boa, com 7 vitórias em 10 jogos. O Braunschweig só tem uma vitória fora de casa, um dos times que mais sofreu gol. Aliás, é o time que mais sofreu gol junto com o Holstein Kiel fora de casa, então dá para ficar de olho em gols no HT e também o mercado de pelo menos 2 gols por aqui. Karlsruhe e Regensburg também. O Karlsruhe tem um dos melhores ataques, mas é um time que está lá embaixo, porque é um time que sofre muito gol. E o Regensburg é um time muito limitado, que já brigou por liderança em algumas temporadas atrás. Está arriscado cair para a terceira divisão, então também pode ser um jogo interessante para ficar de olho em gols. Acho mais interessante aqui ficar de olho num cenário para 2 gols do que olhar para gols HT, mas também, dependendo da intensidade do jogo, pode acontecer. E na terceira divisão da Alemanha, às 15 horas, nós temos o Hallerscha, que tem a pior defesa da competição, com 41 gols sofridos junto com o Oldenburg, e o 1860 Munique, que já foi líder, tem um excelente ataque, mas é um time que sofre muitos gols. Aqui sim acho que é um jogo bom para ficar de olho, talvez até no over 2,5, mas 1,5 é um pouco mais tranquilo. Os jogos extras, nós temos o líder da Polônia, fora de casa com uma odd de 1,53, dá para ficar de olho talvez não leia a pior equipe em campo. Na Dinamarca, o Nordland contra o Odense, também é um jogo onde o líder enfrenta um time de meio de tabela. Também dá para ficar de olho, não leia a pior equipe em campo. Aqui na Romênia, nós temos o Farul Constanta, que é um líder. Vai pegar um time muito abaixo da tabela, o Arad, porém está com uma odd mais alta. Então fica de olho aqui, toma um pouco de cuidado. O mercado não costuma colocar essa odd tão alta à toa. Como visitante, o Farul Constanta tem 6 vitórias em 13 jogos. Na segunda divisão da Holanda, o Heracles pega o Telstar. Segundo colocado com 9 vitórias em 12 jogos, apenas uma derrota. Eu não sou de trabalhar match odds na segunda divisão da Holanda. Então, se você quiser olhar para gols, eu acho mais interessante. O Heracles tem o melhor ataque da competição com 66 gols marcados. Na segunda divisão da Itália, nós temos o líder Frosinone contra o Parma. Frosinone tem 10 vitórias em 12 jogos, está invicto em casa contra o Parma, que tem apenas 2 vitórias em 12 jogos. Pode ser um jogo para correção de preço em lei aqui ao Parma. Na Irlanda, nós temos o campeonato praticamente começando agora, né? O Dundalk disputou liderança com o Shamrock Rovers na última edição. Vai jogar aqui contra o Bohemians, 2,50, dá para trabalhar correção de preço. O Derry City vai pegar o Cork City. O Cork City é um time muito grande ali na Irlanda, mas que estava na segunda divisão, se não me engano, desde 2020 ou 2019, e retornou na temporada passada como campeão, e vai enfrentar aqui o Derry City, que foi, se eu não me engano, terceiro ou segundo lugar também na temporada passada, tá? Então muito cuidado com essa odd de 1,33 aqui, porque o Cork City é uma equipe de camisa. E por último, obviamente, o Shamrock Rovers, que é o atual campeão, venceu, se eu não me engano, as últimas 4 edições. É um campeonato que eu gosto, particularmente acho bastante charmosinho de trabalhar, pode ser interessante. Segunda divisão da Espanha, o Eibar, que é um dos melhores times aqui da competição, pega o Villarreal 2, 1,73, pode ser uma opção para você também nessa sexta-feira. E Famalicão e Portimonense também me parece ser um jogo bem under. Famalicão em casa tem 11 gols marcados e 9 gols sofridos, e como visitante o Portimonense marcou apenas 8 também. Se você é da turma do under, gosta de trabalhar um under 3,5, pode ser uma opção por aqui com essa odd de 1,25, 1,22, se melhorar um pouquinho, ainda vai ser melhor ainda, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia. Não esquece de se inscrever no canal, se você chegou até aqui e não é inscrito, também participa dos sorteios que eu comentei com você. Se você já tem conta na Betfair, sorteio nos comentários. Se você não tem conta na Betfair e quiser participar dos sorteios maiores, aí tem um link na descrição para você ser direcionado para a página. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Fica com Deus e até sábado.